Você vê aí nesse infográfico a figura de 3 tablets que, ao longo do tempo, foram evoluindo e ficando cada vez mais finos. De 3,4 milímetros caiu para 7,5 milímetros e chegou no modelo de 2014, 6,1 milímetros de espessura. Então, 2 desses tablets do modelo 2014 daria uma espessura, se você sobrepusesse um sobre o outro, de 12,2 milímetros, o que mesmo assim seria menor do que o modelo de 2010, que tem 13,4 milímetros. Portanto, a alternativa de letra A nos diz que 2 desses tablets, eles terão exatamente a mesma espessura do modelo de 2010. Isso não é verdade. Na alternativa de letra, mais aqui na frente, na D, você tem que a espessura dos 2 tablets será menor do que a espessura do modelo de 2010. Alternativa letra D. A gente vai fazer o seguinte, temos que montar a equação da reta que passa pelo 100 e pelo 200, o 100 no eixo Y e 200 no eixo X, a reta A, e a outra reta que é a reta B. Como é que a gente escreve a equação da reta A? A gente vai usar a equação segmentária da reta, que é a seguinte, ó. X sobre 200, que é o ponto que toca o eixo X, mais Y sobre 100, que é o ponto que toca o eixo Y, igual a 1. Montagem da equação da reta B. X sobre 100, que é o ponto que a reta toca o eixo X, mais Y sobre menos 100, que é o ponto que a reta toca o eixo Y, igual a menos 1. Você vai encontrar que o Y do cruzamento dessas 2 retas é igual a 100 sobre 3 graus Celsius, 33,3 graus Celsius. E substituindo para achar o X, você vai encontrar 400 sobre 3 minutos, que é mais ou menos 133,33 minutos. Portanto, a alternativa correta, a alternativa de letra C. Ao analisar a tabela que você observa aí na tua tela, ao analisar essa tabela, veja que a concentração das hemácias está dentro do intervalo aceitável de referência, embora esteja um pouco acima do limite superior do intervalo. Inferior do intervalo, desculpe. Já a quantidade de leucócitos está um pouco acima do teto máximo de referência aceitável. Já em relação às plaquetas, é visto que elas também estão dentro do intervalo de referência. Portanto, após a leitura dessa tabela, você chega que na letra B, a concentração de hemácias do sangue está no limite aceitável e o mesmo ocorre para a quantidade de plaquetas. Não para o caso dos leucócitos, mas a resposta realmente é a letra B. Ela é uma questão bem simples e rápida, né? Como próximo jogador, observando aí a figura, né? No caso a segunda figura do problema, como próximo jogador a fazer a jogada é o José, para impedir a vitória de Lucas de imediato, ele deve colocar um círculo na casinha representada pelo número 1. E a alternativa correta é a letra A. Para impedir a vitória de Lucas, ele deve colocar na próxima jogada um círculo na parte 1, na casinha representada pelo número 1. O jogo que tem a maior quantidade de turistas internacionais foi o jogo representado por Alemanha e Gana, como você vê aí na tabela. Já os jogos que têm uma maior e a menor presença de turistas nacionais foram Grécia e Costa do Marfim, Brasil e México, respectivamente, sendo que esse último foi o primeiro com um maior público. Portanto, a resposta correta é a letra D, que diz assim: o jogo com representante europeu e com maior presença de turistas internacionais foi Alemanha e Gana. Olá, minha gente, desejo que tudo esteja muito bem com cada um de vocês e nesse momento convido-os à resolução de mais uma excelente questão de matemática. Vamos ao enunciado, vamos lá. O gráfico a seguir apresenta alguns dados referentes à distribuição das indústrias brasileiras por região. Porcentagem de indústrias por região entre 1996 e 2011. Ó, mais escurinho é 1996, mais clarinho é 2011. Aqui embaixo
total de indústrias em 96, 126.373 indústrias. E na segunda linha, o total de indústrias em 2011, 476.468. Competência 6, habilidade 26, olha só. De acordo com os dados do gráfico, entre 96 e 2011, a quantidade de indústrias da região sudeste sofreu beleza. Voltando então, o que nos interessa é a análise do sudeste. Vamos lá. 96 representa aqui o pedaço mais escurinho. 60,8%, minha gente, ó, do total de indústrias em 96, que era 123 mil indústrias e 373. Portanto, chegaremos em 0,608 vezes 123.373. Isso vai me dar uma quantidade, uau, de 75.010,784 indústrias. Ó, a rigor, este é o número que a gente está encontrando. Agora, em 2011, lá no Sudeste, 47,6%. Vamos ver? 47,6 sobre 100 da quantidade total que em 2011, aqui está, 476 mil indústrias e mais 468 unidades. Muito bem, este número vai dar 0,476 vezes 476.468. Fazendo aí a continha, nós vamos encontrar 226.798,768 unidades. Bom, então já estou percebendo que em números absolutos eu saltei desse valor para esse valor aqui. Fazendo a diferença, olhe bem, a diferença, ok, entre a quantidade atual de 226.798,768 menos 75.010,784, nós vamos encontrar mais rigorosamente 151.764,184. Nas alternativas, observe, já tem um item que sugere bem aqui, ó, a opção E, olha o que ela diz, um aumento de cerca de 151.788 unidades em números absolutos. Já encontrei de cara a letra E. Portanto, caros candidatos, para nós fica mesmo a alternativa E de escola como resposta correta. Valeu, gente. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Na próxima questão, vamos trabalhar razão. A primeira Olimpíada da Era Moderna aconteceu em Atenas no longínquo ano de 1896. Lá, os campeões olímpicos não recebiam medalhas de ouro, levavam para casa medalhas de prata, com 48 milímetros de diâmetro e apenas 47 gramas. Antes, mesmo dos Jogos do Rio 2016, as medalhas cariocas já entraram para a história. Com 500 gramas, desbancaram as de Londres de 2012 e são as mais pesadas já feitas para os Jogos de Verão. Na tabela a seguir, são apresentadas as composições em massa dos metais utilizados na fabricação das medalhas olímpicas dos Jogos do Rio 2016. Considerando as informações apresentadas, então você observa que as informações vão tratar do percentual de pureza e da razão entre as massas das medalhas de 2016 e em comparação de 1896. Repare que o texto nos informa que em 1896 as medalhas pesavam tinham uma massa apenas de 47 gramas, enquanto que em 2016 essa massa passou para 500 gramas, ou seja, 500 menos 47, que é igual a 453 gramas a mais. Comparativamente ao que era de 47 gramas na primeira edição da Era Moderna dos Jogos Olímpicos, isso dá aproximadamente 9,64 vezes mais.
que é o que a gente encontra na alternativa E. A massa das medalhas de 2016 supera em mais de 900%. 9,64 equivale a 964%. A massa das medalhas em 1896, letra E. Observando esse gráfico, a média ela vai ser calculada da seguinte maneira. Observe aí no gráfico. 8 multiplicado por 180, mais 14 multiplicado por 185, mais 6 multiplicado por 210, mais 12 multiplicado por 240, dividido pela quantidade total de cavalos, que são 8, mais 14, mais 6, mais 12. Ao fazer essa conta, você vai obter 204,25 quilogramas, ok? Então essa seria a média. Já a moda seria o 185, uma vez que a maior quantidade de cavalos, no caso 14, tem essa massa de 185 quilogramas. Agora, para você descobrir a mediana, observe o que eu vou escrever, que está escrito. A mediana, você sabe que você precisa colocar em ordem todas essas massas. Então, você teria o 180 representado por 8 cavalos, o 185, que são 14 cavalos, o 210 são 6 cavalos e o 240 são 12 cavalos. No total aí, você vai precisar, para achar a mediana, da massa do 20º e do 21º cavalos. Você vai pegar a massa do 20º e a do 21º, somar e dividir por 2. Observe que o 20º cavalo ele tem 185 kg e o 21º também tem 185 kg. Portanto, somando e dividindo por 2, você vai ter que a massa mediana é 185 kg. Portanto, a média é 204,25, a moda é 185 e a mediana é 185. E essa alternativa correta é a de letra C. A cotação do dólar, a maior que você vai encontrar aí no caso, será em 19 de março de 2015, o valor de 3,305, e a menor cotação mostrada no gráfico para o ano de 2015 aí foi de 2,646. Portanto, o problema quer saber a relação percentual aproximada entre esses dois valores. Basta você fazer o seguinte, você pega 3,305, que é o maior valor, sobre 2,646, que é o menor valor. Essa divisão ela vai dar 1,249, ou seja, a maior cotação de 2015, ela foi aproximadamente 25% maior do que a menor cotação, porque ela foi 1,249, ou seja, aproximadamente 25% a mais. Logo, a questão de número 165 tem como gabarito correto a alternativa de letra B. Você tem aí o desenho de uma bomba de combustível, onde estão mostrados os dois percentuais de 25% e de 27,5%. E o que o problema quer é o seguinte, ó, ele fala, o aumento de 25% para 27,5% de etanol na gasolina significa, em relação à porcentagem anterior, que houve um aumento relativo de quanto? Então, o aumento, a quantidade inicial, a quantidade anterior de etanol no combustível era 25%. E agora ele passou para 27,5%. Como eu quero saber apenas o aumento percentual de um em relação ao outro, basta você dividir o 27,5% pelo 25%. E quando você faz essa divisão, você encontra 1,1. Esse 1,1 significa que houve um aumento de 10% em relação ao valor anterior. E a alternativa que você vai encontrar isso é a letra C. Caros estudantes, convido-os agora mesmo à resolução de uma maravilhosa questão de matemática. Olha só, José e sua esposa foram jantar fora para comemorar o seu 20º aniversário de casamento. Sendo uma data muito especial, escolheram o melhor restaurante da orla marítima de sua cidade. Ao pedir a conta, José verificou que o valor era de R$ 440, sendo a taxa de serviço de 10% já inclusa nesse valor. Ótimo, competência 1, habilidade 3,
qual o preço do jantar sem a taxa de serviço. Digamos que o valor X seja o valor procurado, o valor do jantar, puro e seco, sem o serviço. No entanto, acrescentou-se o valor de 10% de X. Portanto, X mais 10% de X me deu um valor, R$ 440. Uau, caro jantar. X, 10% é 10 sobre 100. Portanto, X mais 10 sobre 100, X dá igual a 440. E aí, X mais 0,1, X é 440. E, finalmente, 1,1x é igual a 440. Finalizando, o valor procurado de x, que é o valor do jantar sem a comissão de 10% do garçom, 440 dividido por 1,1, que é a mesma coisa que 4.400 dividido por 11, que dá exatamente R$ 400, o que aparece aqui, minha gente, na letra B. Portanto, nessa linda questão, marcaremos mesmo a alternativa B de bola na resposta. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Na próxima questão, vamos trabalhar os conceitos de razão e proporção. Vamos lá? Das 250 mil vagas oferecidas pelo financiamento estudantil, FIES, no primeiro semestre de 2016, só 115 mil já foram preenchidas, segundo o levantamento. As mudanças nas regras do programa e a prioridade do Ministério da Educação para vagas em curso com baixa demanda seriam as principais razões. Tendo em vista a quantidade de vagas preenchidas no FIES no primeiro semestre de 2016, que manchete poderia introduzir a notícia apresentada? Conforme vocês podem ver, todas as alternativas relacionam a quantidade de vagas preenchidas com a quantidade de vagas oferecidas. O texto nos informa que apenas 115 mil vagas foram preenchidas, das 250 mil vagas que foram oferecidas. Portanto, a razão é de 115 mil para 250 mil. E aí a gente pode simplificar. 115 mil para 250 mil equivale a 0,46, que também é aproximadamente 4 dividido por 10, que é o que a gente encontra na alternativa E. No FIES, cerca de 4 em cada 10 vagas são preenchidas. Você vai fazer uma análise da seguinte maneira. Observe o seguinte. Pelo gráfico, você tem que os preços indicados em 12 de novembro de 2014, no caso da carne de frango, é R$ 2,70 o quilo. Carne suína vai ser 100,40 dividido por 15, que dá um total de 6,69 quilogramas. E a carne bovina é 145 dividido por 15, o que vai dar 9,66 quilogramas. E aí, dentre as alternativas, você vai gerar as diversas possibilidades que as alternativas te pedem para analisar. Você vai ter na letra A a relação entre o suíno e o frango. A relação suíno-frango seria 6,69, que é o quilo do suíno, dividido por 2,70, que é o quilo do frango. Isso vai dar 2,47, essa razão. O que caracteriza que o quilograma do suíno ele é maior que o do frango em 2,47 menos 1, que dá 1,47. Ou seja, ele é 147% maior. E a letra A diz que o suíno é 147% maior que o quilograma do frango. E uma questão que trabalha a ideia de infográfico, ok? Então aqui você tinha um infográfico, já deve ter observado, e aqui nós vamos para as opções. Perceba que no item A ele é falso, porque 14% ele representa o somatório das regiões Norte, Nordeste. Então, estaria errado por conta disso. Letra B. 20% representa apenas, esse 20% que ele falou aí, né? As cidades da região Sul. 55% representa apenas as cidades da região
Sudeste, que seria aí o item C, né? Então estaria falso por conta disso. O item D é o item correto. Por quê? 70% de fato representa, 75%, né, de fato, representa o somatório das regiões Sul, que você teria aí 20%, ok? Mais Sudeste, que você teria aí 55%. E o item E se torna falso, porque 89% representa o somatório da região Sul mais Sudeste mais Centro-Oeste, ok? Então, o item correto é o item D. Ela informa que Aline ganha 20% a mais que Bruno e César ganha 20% a menos que Bruno. Pois bem, vamos dizer que Bruno ganha X reais. Então, a Aline, como ela ganha 20% a mais, ela ganha 1,2x. E como César ganha 20% a menos que Bruno, então ele ganha 0,8x, porque ele ganha 80% do que Bruno ganha. Mas o problema também diz que a diferença entre o salário de Aline e César é R$320. Logo, 0,4x vai dar igual a R$320. E o x, ele vai dar igual a R$800, quando você divide o 320 por 0,4. Logo, x, que é o salário de Bruno, é igual a R$800, e é essa a pergunta do problema, e a alternativa é a alternativa de letra C. Vamos considerar x como sendo o número de casos que foram registrados no ano de 2014, ok? Portanto, o texto diz que houve um aumento de 191,3% em relação ao ano de 2014. Logo, você vai dizer o seguinte: x mais 1,913x, isso tem que dar igual ao total de casos, que é 20.764. Ao resolver essa equação simples, você vai encontrar que esse x ele é aproximadamente 7.128, sendo esse aproximadamente o número de casos do ano de 2014. Logo, a alternativa correta é a alternativa de letra E.